Nesses últimos dias eu tenho pensado bastante, e revisitado algumas versões de mim mesma, versões que há muito tempo eu tinha deixado de lado, pela correria da vida, por essa transição de adolescente para adulto, em que a gente tem que correr atrás das coisas, tem que conquistar nossos objetivos, de ter um bom emprego, de ter uma boa moradia, de ter relações saudáveis, coisas que estão presentes na nossa vida como um todo. E com isso eu também voltei a pensar numa questão muito intrínseca do ser humano, uma questão que vem muito antes do nosso nascimento, desde que a gente era bem pequeno até a gente conseguir decidir o que é o certo do errado. E eu acho que essa questão ela percorre a nossa vida para sempre. E essa questão que veio me perturbando esses dias é uma coisa que a gente sempre escuta, que é o que você quer ser quando você crescer. Pensando muito bem sobre isso, eu acho que a questão não deveria ser essa. A questão deveria ser formulada de outra forma. Mudaria apenas uma palavra, só que faria total diferença no sentido que a gente daria a ela, que seria, ao invés de o que você quer ser quando crescer, a gente perguntasse ao outro e a nós mesmos como nós queremos ser quando a gente crescer. Eu acho que eu já quis ser um pouco de tudo, como eu falei. Eu já quis ser engenheira, já quis ser advogada e até já quis ser astronauta. E eu lembro de quando eu falava isso para as pessoas, elas abriam um sorriso enorme, como se meu sucesso profissional, fosse acarretar em todas as outras coisas na minha vida pessoal, como se aquilo fosse a única coisa que eu deveria alcançar, que seria essencial para que todo o resto da minha vida desse certo. E agora, nesse tempo, enquanto eu revisitei algumas partes, assim, fazendo coisas que eu gosto, como ler, como escrever, até mesmo desenhar um pouco, eu me parei pensando que eu sempre quis ser tudo isso. Sempre quis ser advogada, sempre quis ser astronauta, sempre quis ser uma engenheira, só para ter um pingo de sucesso. Eu sempre quis ser, mas quando eu voltei atrás e me lembrei, a verdade é que eu sempre imaginei sendo outra coisa totalmente diferente. É triste, mas a verdade é que nós já crescemos tentando ser algo, seja médico, engenheiro, advogado, astronauta ou qualquer outra coisa. Mas nesse processo nos é tirado como, qual tipo de pessoa eu quero ser quando crescer. E as pessoas nem imaginam o quanto isso afeta o mundo ao nosso redor. É triste falar isso, mas o que eu às vezes sinto é que no decorrer de que a gente vai crescendo,
a gente vai deixando essa criança interior de lado. A gente vai deixando essa luz que às vezes é tão confortável a gente revisitar, a gente vai deixando ela sendo apagada. E talvez eu acho que uma das grandes questões para várias pessoas e o que realmente resta é tentar, às vezes, reacender essa chama e ver como isso tudo faz total sentido. E quando eu voltei, ela tinha ido. E o livro das cantadas também. Eu acho que todos nós sabemos quem é o responsável por isso. Sim, sabemos. A Al-Qaeda. Não, idiota. Fui eu. A sua santinha do baú. E em uma dessas tentativas de eu manter a luz dessa criança interior acesa, eu comecei a relembrar algumas coisas que antes faziam total sentido para mim, mas que por algum motivo, devido à correria, devido ao estresse do dia a dia, eu deixei de lado. Então eu peguei alguns livros e comecei a folhear. Alguns livros antigos que eu gostava bastante, mas que eu acabei deixando de lado. Eu também consegui voltar ao hábito de escrever e aqui estou eu novamente, tentando criar alguma coisa. Porque é nesse ato de criar, nesse ato de da gente revisitar o que antes a gente era, o que antes a gente gostava, mas que por algum motivo você deixou de lado, que a gente realmente descobre o que a gente quer ser quando crescer e como a gente quer ser. Então, para finalizar esse primeiro vídeo, eu quero deixar uma dica. Eu sei que talvez eu não seja a pessoa mais indicada para falar sobre isso, mas é uma coisa que está me ajudando bastante nesse processo, que é ter um tempo para tentar refletir sobre como você quer ser. Provavelmente você não é mais criança, mas mesmo assim vale a pena, sabe? Sentar, revisar algumas coisas que antes você amava fazer, mas que deixou de lado. Eu garanto que nesse processo você vai descobrir muito de si mesmo. Esse processo vai ser bastante calmo e bastante valioso para você responder finalmente essa questão de o que você quer ser e como você quer ser. Eu garanto que esse processo de você revisitar o seu eu interior, a sua criança interior, vai valer bastante a pena e você vai conseguir responder alguns questionamentos que existem apenas dentro de você. Se inscreve no canal e até a próxima.